meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós daremos continuidade ao capítulo 4. Mas como sempre, eu já peço que você deixe seu apoio curtindo, compartilhando, comentando. E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro, clicar no botãozinho valeu ou dar uma olhadinha no box de descrição, certo? Dados os recados, vamos para o capítulo 4. Voltemos agora ao palacete da Cité, onde, não obstante as informações tranquilizadoras da governanta de Beatriz, reinava certa inquietude pela sua ausência prolongada. Todos sentiam a sua falta, não no trabalho propriamente dito, mas na assistência que seu coração dedicado sabia proporcionar a cada um. O culto doméstico, sem a sua presença, parecia desprovido das luzes ardentes que caíam sobre os textos aparentemente obscuros, dilatando confortadoras e divinas inspirações. Na véspera daquele mesmo dia, em que a jovem aguardava o transpasse da genitora, os Davenports comentavam, durante o almoço, a sua demora, quando Susana obtemperou. Alcione cá esteve há 5 dias. Tranquilizou-nos sobre o estado da enferma, mas eu tenho necessidade de visitá-la de qualquer modo. Muito bem, respondeu Cirilo com atenção. Também acordei hoje com a ideia de fazer o mesmo. Poderemos então fazê-lo amanhã. E o endereço? Objetou a senhora. Até hoje, por mais que me esforçasse, não consegui obtê-lo. Quando o solicito, Alcione perturba-se e há muito por isso deixei de lhe exprimir o sincero desejo de me aproximar dos seus. É o acanhamento natural, justificou o chefe da casa com bonomia. O velho professor de Blois interveio murmurando. O endereço? É muito fácil. Sabemos que Alcione tem relações afetivas com o pessoal da igreja de São Jacques do Passo Alto. Basta recordar que ali visitamos os despojos do seu tutor. É verdade, concordou Cirilo. Como não me havia lembrado antes? Mandaremos o cocheiro tomar informações ainda hoje. Susana, que se interessava vivamente pela lembrança paterna, tomou as primeiras providências, chamando o servo para a incumbência. Então, Cirilo, disse a dona da casa, podemos ir amanhã cedo a São Marcelo, caso tenhas tempo disponível. Eu também vou, disse Beatriz resolutamente. Observando a atitude da neta, o velho Jacques lembrou. Será melhor irmos todos. Além de atender a uma obrigação agradável, creio que faremos belo passeio, em arrabalde que pouco conhecemos. O chefe da família concordou alegremente, apesar da objeção que a esposa fazia com o olhar. No dia imediato, por volta das 10 horas, elegante carruagem entrava na ruazinha modesta, em que Madalena curtia sua pobreza. Muitos moradores entreolhavam-se espantados. Arrancada por Luísa da cabeceira da enferma, cuja agonia se prolongava dolorosamente, Alcione foi à porta atender a quem a chamava com tanta insistência. Reconhecendo que os Davenport se aproximavam sorridentes, seu primeiro impulso foi recuar, tal o assombro. Nunca encontrara na vida momento tão amargo. Quis caminhar, sorrir, mostrar-se calma, e, no entanto, seus lábios se prenderam, enquanto o estranho calor lhe cobria a face num rito de espanto. O coração batia-lhe descompassado. Que iria suceder em tais circunstâncias? A agonizante, desde a madrugada, falava em voz alta da chegada do esposo. Impossível evitar que os Davenport a ouvissem. Num ápice, porém, lembrou-se do seu contato com as lições de Jesus e procurou dominar-se. Certo, o Evangelho não seria apenas um roteiro para os momentos fáceis.
Era indispensável provar-lhe o valimento em todas as situações da vida. Olhou instintivamente o céu e disse consigo mesma: Senhor, ajudai-me a compreender vossa divina vontade. Seu desfalecimento durara um instante. Energias cariciosas balsamizavam-lhe o coração dorido e ansioso. Não lhes podia determinar a fonte, mas estava certa de que Jesus lhe enviara sua bênção. Nesse comenos, os visitantes já estavam junto dela, menos risonhos por haverem percebido na sua atitude algo de grave que não podiam prever. — Que foi, Alcione? Perguntou Susana, preocupada, abraçando-a. Assim tão pálida? A doente piorou? Mais calma, a jovem teve forças para murmurar: Mamãe está expirando. Cirilo e Jacques, sinceramente compadecidos, abraçaram-na comovidamente. Beatriz, como se desejasse prestar serviço imediato, adiantou-se ao grupo, varando casa adentro. Alcione acompanhou-os à pequena sala de visitas, que dava justamente para o quarto da agonizante, convidando-os a sentar-se com a gentileza que lhe era inata. Percebendo o empenho que tinham em socorrê-la naquele transe, seu primeiro desejo era correr ao quarto de sua mãe e esconder as lembranças paternas, que lá estavam em cima da mesa. Mas Susana e Cirilo, poderosamente atraídos para o quarto da agonizante, levantaram-se, procurando lá entrar, no intuito de prestar qualquer auxílio. A moça empalideceu e exclamou: Por favor, não entrem agora. A voz timbrada um mundo de aflições que ninguém poderia perceber. Cirilo, porém, afagando-lhe a cabeça num gesto afetuoso, tentava dissipar-lhe a inquietude. Não te acanhes, minha filha, tuas dores são nossas também. Ela os acompanhou, quase cambaleante. Nesse momento, Madalena deu um grande grito, misto de emoção e júbilo. Cirilo! Cirilo! Bradou, julgando-se visitada por uma sombra. Por que demoraste tanto? Ai, que longos anos de separação, que noites de angústia! Mas agora me levarás contigo para o mundo onde não existem nem sorvedouros nem mar. O casal dava mostras de profundo terror. Magnetizado por estranha força, o filho de Samuel colou-se à cabeceira do leito. Não podia enganar-se. Era Madalena, sim, envelhecida e semi-morta. As mãos de cera, as rugas do rosto, a cabeleira maltratada de moribunda, não revelavam a carinhosa e bela companheira da mocidade. Mas aqueles olhos profundos e lúcidos, a voz inesquecível, não podiam deixar qualquer dúvida. Que vejo? Que vejo eu? Murmurava o negociante de fumo, terrivelmente surpreendido. Madalena, como que alucinada de alegria e de dor, estendia-lhe as mãos cadavéricas, exclamando: Vê como Alcione cresceu, moça e bela. Nunca contemplamos juntos a nossa filha. Ela foi o meu consolo na viuvez, o meu refúgio dos dias de saudade. Vê nossa casa como está pobrezinha, mas Deus habita conosco em santa paz. Antes que a notícia da tua partida para o céu me chegasse aos ouvidos, eu já havia perdido tudo da nossa felicidade de outros tempos. Fiquei só, Cirilo, mas Jesus começou a restituir-me a ventura que desaparecera. Não haverá no mundo hora mais feliz do que esta em que nos reunimos para sempre, depois de tão longa separação. Alcione, revelando poderosa energia moral, aproximou-se da genitora, enxugou-lhe o suor e afagou-a murmurando: É preciso acalmar-se, mamãe. Não estou alucinada, filhinha, retrucava Madalena de olhos fulgentes. Não vês o que vejo no limiar da morte,
Ainda não podes divisar as feições de teu pai, que voltou do sepulcro para me levar com ele. Minha mãe tem experimentado longos delírios, exclamava Alcione timidamente. Mas, voltando-se para os dois circunstantes, observou que Susana, lívida de mármore, ajoelhara-se, enquanto o genitor fixava agonizante com ares de alucinado. Tua lembrança, continuou a dizer Madalena, dirigindo-se ao esposo, sempre andou conosco em tudo e em cada dia. Ali estão os teus cadernos de anotações, tua Bíblia, o livro de contos irlandeses. Cirilo Davenport esboçou um gesto de profundo espanto, como a registrar a confirmação da tremenda surpresa. Estão limpos e intactos, prosseguia agonizante, dando satisfações do seu cuidadoso dever. Todas as semanas repetimos o trabalho de conservação e limpeza com o pensamento em ti, para que nos visses lá do céu. O filho de Samuel, mudo e trêmulo, aproximou-se da mesa. Sua palidez aumentava à medida que ia reconhecendo antigas notas de trabalho na Sorbonne. Susana, a seu turno, jamais poderia definir a angústia que lhe oprimia o coração. Via o que nunca poderia prever, na sua perversidade de outrora. Madalena Villamil ali estava à sua frente, desafiando-lhe a consciência onusta de acerados remorsos. Anos de angustiosa expiração íntima haviam passado. Quantas vezes procurara à sombra dos altares um bálsamo para as torturas do coração? Tudo inútil. Apenas naqueles últimos tempos conseguira um farrapo de esperança com o culto doméstico em que Alcione esclarecia tão bem o problema das fraquezas humanas e da bondade de Deus. Agora, entretanto, sentia-se convocada ao testemunho pungente. Somente agora compreendia a primeira impressão de repulsa quando Alcione lhe entrara em casa, simpatizada por todos. Era impossível que ela ignorasse o segredo terrível. Contudo, pelas palavras da agonizante, pela situação geral, compreendera que a filha de Madalena dispusera-se a um sacrifício quase sobre-humano. Filha de Cirilo, suportar o papel de serva em sua casa e vítima do seu crime. Nunca levantara a voz para fazer a mínima acusação. Quem teria dado forças àquela criatura tão simples para tolerar tamanho opróbrio do destino, sem um gesto de indignação e desespero? A filha de Jacques lembrou as magníficas inspirações no culto doméstico do Evangelho. Alcione sempre se referira a Jesus como divino hóspede do seu coração. Do mestre é que devia escorrer um manancial de tantas energias. E foi assim, ali, defrontando sua vítima nas vascas da morte, que a infeliz criatura experimentou sincera e dolorosa contrição. Os sofrimentos de Madalena e os heroísmos de Alcione falavam-lhe muito alto daquele Cristo, que tantas vezes lutara por compreender, sem resultados apreciáveis. Entendia, afinal, que um exemplo, às vezes, podia substituir 1.000.000 de palavras. Naquele momento, por certo, Jesus lhe impunha a confissão do crime nefando. Angustiosa batalha travavam-se-lhe no íntimo atormentado. Onde estaria Antero de Oviedo, o comparsa da trama sombria? Não seria melhor atribuir-lhe a culpa do feito execrável? A família Davenport estava certa de que ela apenas assistira à morte de Dom Inácio. Sempre afirmara ter chegado a Paris no dia seguinte ao sepultamento da rival, e para comprová-lo tinha o documento do cemitério. Seu velho pai era testemunha da sua saída de Blois e podia conferir mentalmente a data de sua chegada a Paris.
Ela também já havia lutado muito. O consórcio, não obstante a vida de Fausto que levavam, nunca lhe dera a felicidade ardentemente esperada. Alguns fios brancos já lhe riscavam a cabeleira, traduzindo o cansaço da vida. Não seria também mais acertado preservar a aventura de Beatriz, isentando-a da venenosa recordação de uma mãe ignóbil? E seu venerando pai, como saberia a confissão dolorosa? Nessa terrível batalha, em que os impulsos inferiores propendiam para exibir uma falsa inocência para que o sobrinho de Dom Inácio fosse o único culpado, Susana Davenport sentia-se morrer. Daria 1000 vezes a vida para tomar o leito da agonizante e entregar-se à morte em seu lugar. Quando o mal estava a pique de triunfar, concretizado em ato extremo, ela relembrou o vulto de Alcione nos seus sacrifícios diários. Quanto não teria sofrido a pobre menina para suportar o serviço a que fora conduzida, talvez ignorante de que, ao procurar a subsistência, batia à porta do próprio pai? E Madalena? Quantas privações duras e amargorosas não deveria ter experimentado? Acerbo sentimento de pejo empolgou-a inteiramente. Sentiu-se depois envolvida nas alocuções evangélicas do culto familiar. Jesus estava sempre pronto a acolher os desamparados, os falidos, os criminosos e os impenitentes do mundo. Mas não era lícito recalcitrar. O mestre fornecia recursos à retificação dos erros. Entretanto, o maior dos crimes deveria ser o reincidir no mal perante o mestre, tendo a noção de seus ensinamentos. Um vulcão de lavas ardentes rompia-lhe do peito. Devorava-lhe o cérebro em cachoar de brasas vivas. Em meio de tanta desolação íntima, dúlcida voz lhe falava a consciência dilacerada. Confessa, confessa e acharás o caminho para Deus. Nesse instante, Cirilo Davenport, aterrado com os documentos que revirava nas mãos, voltou-se para Alcione, buscando esclarecimentos, mas vendo-a tão calma e transparente de candura, desistiu de lhe magoar o coração tão cedo sacrificado e dirigiu-se automaticamente a Susana, que se mantinha muda e genuflexa. Alcione percebeu que se iniciava o penoso processo de reparação e aclaramento, e sentou-se ao lado de sua mãezinha, murmurando com carinho. Quem sabe, mamãe, a senhora desejará um pouco d'água. Não, não, dizia agonizante, parecendo interessada em não perder de vista a silhueta de Cirilo. Onde está Robbie? Quero apresentá-lo a Cirilo como nosso filho de criação. Cirilo, porém, profundamente acabrunhado, retirara-se a um canto do quarto, onde Susana continuava ajoelhada. Que pensas de tudo isso? Inquiriu ele, extremamente pálido. Ela teve a impressão de que aquela voz era um líbelo terrível. Como se despertasse de medonho pesadelo, respondeu confusa. É ela. Mas explica-te, insistiu transfigurado pelo sofrimento. A filha do professor de Blois, no último esforço para vencer-se a si mesma, olhou para Alcione como a buscar na sua efígie a energia precisa à confissão dolorosa, afirmando em seguida: foi o maior crime da minha vida. Cirilo fez um esforço inaudito para não baquear aturdido. Que diz? Perguntou aterrado. Mas Susana enterrara novamente a cabeça nas mãos, e o marido, cambaleante, deu alguns passos, abriu a porta e chamou o velho Jacques. O venerando ancião
Pela fisionomia estuporada do sobrinho, compreendeu de relance que algo havia de muito grave. Beatriz ficou só, folheando um livro. Meu tio, exclamou Cirilo amargamente, designando a agonizante. Esta é Madalena, e Alcione é minha filha. O velho Jacques estuporou-se também. Era ela, sim. Não obstante o abatimento físico da extrema hora, identificava a filha de Dom Inácio Villamil, detalhe por detalhe, e sentia-se estrangulado pela surpresa angustiosa. Dava a impressão de se haver petrificado pelo sofrimento. Queria amparar Cirilo, mas todo o corpo lhe tremia ao impulso da violenta comoção. Foi o próprio sobrinho quem lhe deu a mão, impedindo-o de tombar ali mesmo, diante da agonizante. Nesse instante, porém, Jacques orou com fervor jamais sentido em toda a vida, exorando forças para atender à amarga conjuntura do momento. Passando o primeiro choque, teve forças para interrogar. Como se explica isso? A filha levantou-se em pranto convulsivo, emocionada com o testemunho inelutável e arrostando a angústia paterna, abraçou-se ao velho genitor como a procurar o perdão de um espírito sempre generoso. Meu pai, clamava entre lágrimas. Foi aí que Cirilo, respondendo à pergunta do tio, exclamou quase sufocado. Susana deve saber tudo. Já me afirmou que esse foi o maior crime de sua vida. O velhinho, estupefato, recordou maquinalmente a remota noite de Blois, quando a filha se agastara com a sua adesão ao projeto do sobrinho de esposar a senhorita Villamil. Parecia-lhe ter diante dos olhos o quadro que o tempo não conseguira esfumar, ouvindo a confissão de Susana de que também amava o rapaz. Relembrou as suas atitudes no lar e a ojeriza constante a Madalena. A insistência em desposar o primo viúvo, lá nas plagas americanas. De pronto, repassou a tela das reminiscências vivas, para fixar depois o olhar na agonizante e na filha, considerando a dolorosa jornada de ambos. De que paragens de dor chegava Madalena Villamil até ali, com as rugas lavadas de lágrimas e cobertas de cãs prematuras? Pelas informações de Alcione, deveria ter vivido muito tempo na Espanha. Quem a teria conduzido a regiões tão distantes? A exemplificação da filha constituía, naquele momento, um atestado de glória espiritual. Somente agora compreendia a suave e irresistível magnetismo que ela exercia sobre todos os da casa. Era preciso, entretanto, ter um coração perpetuamente unido a Deus para praticar o amor qual o fazia a jovem humilde, que ali se encontrava em atitude confiante, no cumprimento de um dever tão sagrado quão doloroso. O quadro o impressionava para sempre. Ponderando tudo isso, Jacques Davenport convocou as suas possibilidades morais para conservar a serenidade imprescindível e obtemperou com afetuosa energia. Avalio que a ação negra se mascara por detrás da nossa angústia. E observando que os dois se achavam incapacitados de dominar a própria emoção, lembrou sensatamente. Deus nos está mostrando o ígneo vulcão de amarguras em que Madalena consumiu as energias de esposa e mãe. Podemos imaginar que espécie de infâmia lhe agarmaçou o infortúnio. Mas penso que se a pobrezinha foi reduzida a tamanha expressão de sofrimento em toda a vida, não devemos perturbar-lhe o sono da extrema hora. É preciso defender a paz dos mortos. Ditas essas palavras, dirigiu-se à filha, exclamando: Vai-te para casa com Beatriz, depois falaremos. E voltando o olhar para o sobrinho, murmurava comovido: Quanto a ti, meu filho, que Deus te dê forças. Susana contemplou pela última vez Madalena no seu leito de morte
e encaminhou-se para a porta, vacilante. Beatriz, que esperava calmamente na sala, não dissimulou o espanto ao ver a transfiguração da genitora. — Que foi, mamãe? Interrogou ansiosa. — Não te assustes, esclareceu a infeliz com dificuldade. A mãe de Alcione está expirando. Vamos, teu pai e teu avô ficam até mais tarde. Pobre Alcione, murmurou a mocinha ingenuamente, enquanto a carruagem regressava, depois do meio-dia, no quarto modesto de Madalena Villamil, a cena dolorosa continuava. Jacques identificou um por um dos papéis que estavam sobre a mesa. Depois de muito lagrimar, sentou-se contemplando a agonizante com grande amargura. Sufocado de dor, o esposo apoiava-se no leito mortuário, como querendo galvanizar as últimas manifestações da agonizante com indomável ansiedade. Jamais Cirilo conhecera pranto tão acerbo. Obedecendo às reclamações insistentes da genitora, Alcione trouxe Rob ao aposento. — Este Cirilo, dizia a agonizante exânime, é também nosso filho pelo coração. Criei-o amorosamente desde o dia em que nasceu. Ajudar-me-ás a pedir por ele aos pés de Jesus. Nunca o deixaremos só. E dando a impressão de querer consolar o rapazinho, acrescentava: Estás vendo, Rob? Por que temer os padecimentos do mundo, se temos outra vida? Não dês importância aos que te escarneçam, meu filho. Tudo passa na terra, porque haverás de permanecer com tristeza no mundo quando sabes que te esperamos no céu? Fez uma longa pausa, que ninguém se sentia com coragem de interromper. Ao cabo de alguns instantes, acentuava com placidez inconcebível, dirigindo-se ao filho adotivo: Toma bênção a teu pai, Rob. Pede-a também ao amigo que o acompanha. Madalena Villamil permanecia entre as impressões de dois mundos, como acontece à maioria dos moribundos. Então, verificou-se a cena tocante, que provocava novo contingente de lágrimas copiosas. Com sincera humildade, o pequenote atendeu, beijando a mão dos dois homens para ele desconhecidos. O filho de Samuel contemplou-o comovido. Jamais poderia dizer por que o pequeno descendente de escravos o atraía tão fortemente. Num gesto espontâneo, abraçou-o com ternura e murmurou: Serás também meu filho. Decorreram longas horas, pesadas e tristes. À tarde, Madalena Villamil pareceu mais serena e mais lúcida. Em dado instante, chamou a filha e declarou: Minha mãe e Padre Damiano também chegaram. É o momento de partir. Alcione recordou a revelação da véspera e ajoelhou-se. Em preces silenciosas, rogou a Jesus que recebesse a genitora em seu reino de verdade e de amor, que lhe atenuasse as últimas amarguras. A agonizante manifestou desejos de confortar a filhinha, formulando carinhosas promessas de amor maternal. Contudo, seus lábios apenas denunciavam o esforço supremo. Em profundo desespero íntimo, Cirilo estendeu-lhe a mão, que ela apertou fortemente, como a selar uma eterna aliança, e aos poucos entregava-se ao grande sono. Belos tons de crepúsculo invadiam a natureza quando Madalena partiu. Pesada angústia desabara sobre a casa de São Marcelo, onde se ouvia a voz de Rob em dolorosos lamentos de criança inconsolável. O velório teve a presença de numerosos vizinhos, tão pobres quanto os Villamil. No entanto, Cirilo Davenport, embora taciturno e desesperado, tomou todas as providências que a situação exigia. A modesta vivenda encheu-se de servas improvisadas, proporcionando a Alcione e à velha Luísa o repouso de que necessitavam.
O cadáver foi amortalhado regiamente. As pessoas presentes, que tinham relações com a morta, surpreendiam-se em face de tamanha generosidade. O esposo de Madalena Villamil não sabia explicar o seu estado íntimo. 1000 pensamentos lhe turbilhonavam no cérebro encandecido. Tinha ânsias de conhecer todos os informes de Susana para avaliar a natureza da sua falta e puni-la sem quartel. Procurava recordar as lições do culto doméstico, concernentes à confiança em Cristo e ao perdão, mas os ensinamentos evangélicos pareciam-lhe agora envolvidos em nuvem distante. A ideia de uma reparação à esposa, ofendida e sacrificada, era a nota dominante no seu espírito. Procuraria conhecer toda a extensão do crime que reduzira a companheira à situação tão amarga. Castigaria severamente os algozes. Desejava aproximar-se das recordações filiais, sentando-se junto de Alcione com a poesia do seu coração de pai. Mas era indispensável resolver primeiramente o caso da esposa traída. Depois de tranquilizar a consciência, então elevaria Alcione ao merecido altar. Aquilatava-lhe o valor moral, a grandeza dos sentimentos. Quanto não teria sofrido antes de fazer-se simples cantora da rua, qual a encontrara pela primeira vez? Ele ainda não sabia entregar a Jesus as situações sem remédios no mundo. Desejava dar uma satisfação plena ao seu amor próprio ofendido. A seu ver, impunha-se antes de tudo reestabelecer a honra pessoal. Submerso em amargura sombria, passou a noite vigil, sem um momento de trégua, a mente incendiada por ideias quase sinistras. Que fizera Madalena durante tantos anos na Espanha? Quem havia forjado a bula da sua morte? Como viver em separação tão amarga? As conjecturas atropelavam-se-lhe no cérebro, sem resposta. Depois de uma consulta ao cemitério dos Inocentes, recebia na manhã seguinte a notícia de que era impossível abrir um túmulo na mesma zona onde se haviam sepultado os variolosos de 63. Embora não pudesse satisfazer o desejo de inumar a morta inesquecível ao lado dos despojos do fidalgo espanhol, ordenou que o funeral se fizesse com o destaque possível. Alcione acatou-lhe os mínimos desejos com humildade. Padre Amâncio, solícito, cuidou de todos os pormenores, sem disfarçar a surpresa que a atitude dos Davenports lhe suscitava. Quase à noitinha, grande carro estacionou junto ao palacete da Cité. Dele apeavam-se Jacques e Cirilo, acompanhados de Robe e Alcione. Na antiga casinha de São Marcelo, apenas ficara a velha serva, aguardando solução definitiva a seu respeito. Cirilo demandou o ambiente doméstico, assomado de poderosa inquietação. Susana recebeu-o desfigurada, abatida, parecendo haver envelhecido vertiginosamente. Não temos tempo a perder, disse ele com expressão rancorosa. Precisamos ouvir-te na sala de leitura. Onde está Beatriz? Por piedade, exclamou ela desesperada. Poupa-me a vergonha de apresentar-me a nossa filha como criminosa. Não posso, respondeu Cirilo inflexível. Ignoro que providências terei de tomar para desobrigar-me com a minha consciência, e não quero que Beatriz mais tarde possa julgar-me injustamente. Muito pálida, Susana encaminhou-se ao local indicado. Nesse momento, a pedido de Alcione, Robe era recolhido ao leito por um velho criado. Daí a minutos, a filha de Madalena, muito constrangida, figurava ao lado dos Davenport para as investigações amargas. Depois de sentados, Cirilo dirigiu-se a Beatriz nesses termos. Minha filha,
Ontem tivemos a revelação de que Alcione não é tua governanta, e sim irmã mais velha. A agonizante que fomos visitar e que o túmulo recebeu hoje à tarde era minha primeira esposa, Madalena Villamil. Nunca pude saber o drama cruel que se formou no meu caminho, mas tua mãe, que deve ter lembranças bem nítidas do passado, vai expor certos fatos que nos poderão esclarecer. A jovem Davenport tornou-se lívida. Jamais pudera imaginar que por trás da felicidade doméstica dormissem angústias como a daquela hora inesquecível. Susana, que se assentara um tanto afastada, afigurava-se antes uma ré acabrunhada e aflita, sem saber como iniciar a confissão do seu crime. O velho Jacques, referto das experiências da vida, contemplava a filha num misto de dor e de vergonha. Cirilo tinha os olhos fuzilantes de ansiedade. Alcione recolhia-se em preces fervorosas no santuário do coração. A infeliz criatura começou dificilmente a revelar detalhe por detalhe a enorme culpa da sua vida. De vez em quando, um soluço abafado a interrompia. A confissão prolongava-se por mais de uma hora, e como se obedecesse a poderosos imperativos da consciência, Susana não omitiu a menor particularidade. Emocionadíssima, pintava os seus estados da alma na época em que estudava todas as possibilidades do plano criminoso para conquistar definitivamente o homem amado. Minudenciou as atitudes de Antero Oviedo, descrevendo os antecedentes de suas relações com ele, os passeios que faziam e nos quais o sobrinho do fidalgo espanhol dava-lhe a conhecer a imensa paixão pela prima. Por fim, em frases comovedoras, narrou as cenas da varíola de 63, a visita ao cemitério dos inocentes, as sugestões sinistras que o nome lido ao acaso no velho registro de notas fúnebres lhe suscitara. Quando terminou, sob o olhar aterrado do genitor e do companheiro, e com os soluços abafados das duas jovens, ajoelhou-se e suplicou: conheço a vileza de meu crime, e Jesus, que me preparou a alma para fazer esta confissão dolorosa e horrível, é testemunha dos longos sofrimentos que tenho amargado. A paixão me levou ao desvario de comprometer para sempre a paz de minha alma. Realizei o louco intento, vali-me de todos os recursos, meus e de meus amigos, para esposar Cirilo, crente de que a parceirada com Antero poderia corrigir um erro do destino. Mas a verdade é que nunca encontrei um ceitil de felicidade ardentemente desejada. Os criminosos não podem lograr nunca a realidade do seu ideal. Aprendi cruelmente que não pode haver paz fora do dever cumprido, que não há alegria sem a aprovação da consciência tranquila. É verdade que infelicitei Madalena com a minha insânia de amor, mas não o é menos que lhe inveja agora a calma espiritual, a fé sincera e confiante com que se entregou a Deus no último transe. Ai de mim! O conforto material que o mundo me concedeu é uma ironia da sorte. Para mim, que atravesso a vida tangateada pelo remorso impiedoso, os palácios são túmulos dourados. Tudo se resume em punhado de sombra e de miséria. Sei que perante Beatriz sou mãe desnaturada e alma mesquinha, que perante meu pai sou a imagem da ingratidão imperdoável, que perante Alcione sou mulher sem coração. Para Cirilo não passarei de malvada e diabólica. Mas, se puderem, peço de joelhos que me ajudem o espírito cansado, com o perdão da imensa falta. Não sei quantos anos me restam de vida neste mundo, mas prometo-lhes humilhar-me a todo instante, penitenciar-me como serva de todos, a fim de trabalhar pela minha salvação. Jesus, que me deu a coragem de confessar o crime,
não me há de faltar com as energias necessárias ao esforço regenerador. Nesse momento, fez uma pausa mais longa. Jacques, estático, permanecia calado. Alcione e Beatriz choravam amargamente. O marido, infelicitado, porém, parecia dementado pela dor. Olhos arregalados como a fitar o passado de sombras. Cirilo Davenport transportara-se em espírito ao ano de 63. Esquecera momentaneamente todos os trabalhos e deveres das segundas núpcias. À sua frente via Madalena ultrajada, humilhada, perseguida. Sentia-se rodeado de inimigos implacáveis que se haviam alojado em seu próprio coração. A ideia de vingança se lhe embutira no cérebro com vigor incoercível. Apesar dos conhecimentos evangélicos, não podia libertar-se da velha concepção que impunha lavar com sangue a dignidade ferida. Pela primeira vez, experimentava o supremo ultraje ao nome, à honra pessoal, ao amor próprio ofendido. Enquanto se perdia em dolorosas reflexões, Susana fixou nele o olhar e exclamou compungidamente: perdoa-me, e terei forças para me transformar. Soluços amargos acompanharam o apelo, mas o filho de Samuel, com feições de louco, sacou de um punhal e, cambaleando e rugindo ameaçadoramente, acercou-se da postulante, bradando: não há perdão para o teu crime, Susana. As víboras hediondas devem ser esmagadas. Entretanto, no ápice, Alcione colocou-se entre ele e a infeliz. Observando a atitude impulsiva e resoluta do genitor, abraçou-se à filha de Jacques, e quando viu que a mão armada ia desferir o golpe, exclamou com um acento inesquecível: e Jesus, meu pai? O braço ultriz pendeu inerte. Era preciso recordar aquele que não desdenhara o madeiro infame. Cirilo sentiu-se apossado de estranha e novas sensações. Pela primeira vez, Alcione lhe chamava meu pai. Por que não lhe seguir a exemplificação de sofrimento e sacrifício? Madalena havia partido em paz. Quem sabe poderia acompanhá-la na mesma tranquilidade de coração. Por que arruinar o porvir com uma ação execrável? Recordava agora que as lágrimas lhe manavam dos olhos doridos, as lições evangélicas do culto doméstico. Ninguém poderia sanar o mal com outro mal, resgatar um crime com outro crime. O pranto corria-lhe em onda volumosa. Quis andar livremente, mas uma sensação de súbito mal-estar lhe anulava as forças. Não conseguiu senão arrastar-se com dificuldade e, apoiando-se em Alcione, que acabava de acomodar Susana no divã, entregou-lhe a arma perigosa, como a dizer que renunciava a toda ideia de vingança por suas próprias mãos. Jacques e Beatriz perceberam que Cirilo sentia algo de grave e correram a ampará-lo. Meu pai, dizia a filha de Susana em tom angustiado. Não te entregues assim ao sofrimento. Ele, porém, não mais respondeu ao chamado dos circunstantes e foi conduzido ao leito, desfalecido, em deplorável situação. Cirilo Davenport não resistira ao sofrimento que lhe causara a revelação tenebrosa. Alguns vasos cerebrais se romperam em penhor de morte. Mais de um médico foi convocado a salvar o rico negociante de fumo, mas não houve meios de o sequestrar ao coma. Beatriz estava inconsolável, enquanto Jacques e Susana atendiam à situação angustiosa no quarto do enfermo. Alcione, considerando que a mocidade é sempre mais inquieta e inconformada, dirigiu-se ao aposento da irmã, no intuito de lhe preparar o espírito em tão graves circunstâncias. Era indispensável manter-se acima do próprio sofrimento, por corrigir o que fosse possível. Ah, Alcione,
exclamava a mocinha soluçando. Como detesto minha mãe! Não diga isso, revidava a interlocutora emocionada. Então, Beatriz, em tão poucos momentos de provação e testemunho, já esquecestes o perdão que Jesus nos ensinou? Recorda os deveres filiais que devem ser sagrados em nossa vida. A filha de Susana, contudo, dando expansão a velhos sentimentos, não concordava, murmurando: mas a mãe que Deus me deu é desleal e criminosa. Por que não dizer antes que Dona Susana foi doente do espírito quando lhe despontavam os primeiros sonhos da mocidade? Não seria mais nobre julgar assim? Por que, Beatriz, ver tão somente o mal, quando Jesus sempre nos ensina a ver as qualidades mais preciosas da criatura? Nesta casa há velhas servas trazidas da América, que abençoam tua mãe todos os dias, pelos benefícios dela recebidos. Nada se perde no caminho da vida. Quem encontra forças para julgar os próprios erros, já recebeu do Senhor alguma luz. E vendo que Beatriz lhe aconchegava ao peito com lágrimas angustiosas, continuava: não te penalizou vê-la soluçante em confissão que nos foi particularmente dolorosa? Não lhe notaste a expressão de vergonha e padecimento quando se ajoelhou a exorar perdão? Cala tuas mágoas e procuremos compreender a mensagem que Jesus nos destinou. Mas quanto haverá sofrido tua mãe em consequência desse crime? Sim, sofreu e lutou muito, mas hoje descansa das fadigas terrenas, abençoando, talvez, as lágrimas vertidas neste mundo. E, porque tenhamos chorado muito, será justo atormentar a mãe que Deus te concedeu? Ouço as tuas observações carinhosas, quero guardá-las no espírito, mas não posso. A lembrança da confissão desta noite destrói minha felicidade. Alguma coisa me turva o pensamento, desejo raciocinar, esquecendo o mal, e não posso. É porque ousas enfrentar as penas do mundo sem o Cristo. Estamos na terra para adquirir ou provar alguma virtude. Na realização desses no escopo, não podemos desafiar a luta sozinhas. É imprescindível buscar a companhia do Divino Amigo para sermos esclarecidas a tempo. Jesus tem uma palavra luminosa para cada situação, uma energia inspiradora a cada momento mais amargo, desde que lhe busquemos o socorro divino. A jovem Davenport sentiu profundamente o alcance sublime da advertência e acalmou-se. Daí a instantes, voltou a dizer: compreendo sim a elevação de teus conselhos fraternos. Entretanto, não me furto ao receio de que papai não resista a essa tragédia que nos aperta o coração. Esperarei que Henrique chegue para contar-lhe o que se passa. Muitas vezes tem ele falado da possibilidade de nos casarmos breve. Se o papai não escapar da morte, concordarei, pois assim, pelo menos, poderei deixar a companhia de mamãe e oferecer ao vovô tranquilidade para o resto de seus dias. Não penses tal. Não poderemos desamparar tua mãe. Quanto ao mais, nada dirás ao senhor de Saint-Pierre. Não temos o direito de confiar a ninguém a dolorosa revelação do nosso caso. É preciso lançar à rega do silêncio e da paz a fogueira das lucubrações tormentosas, para que nossa existência não se transforme em voraginoso inferno. Beatriz concordou. Dentro de poucas horas, o noivo aparecia cheio de interesse familiar. Outras visitas se sucederam durante a noite. Fatigadíssima, Alcione manteve-se no seu papel de serva, em que todos a conheciam. A alvorada encontrara Cirilo moribundo. Decorridas 24 horas do tremendo choque, o filho de Samuel desprendia-se do mundo para a vida espiritual. O palacete da Cité logo se cobriu de crepes negros.
Pesada atmosfera se espalhou no solar do abastado comerciante de fumo. No dia seguinte, o velho Jacques teve forças para providenciar o enterramento do sobrinho, ao lado do túmulo de Madalena Villamil. O amoroso casal, que vivera separado pela astúcia maliciosa do mundo, reunia-se agora para sempre. O funeral realizou-se com muita pompa, na tarde imediata à do falecimento. Numerosos eclesiásticos acompanharam o féretro com luxuosas exéquias. A viúva, com ares de alucinada, seguiu o cortejo amparada por Alcione, que lhe dava o braço com zelos filiais. Mas, quando os padres disseram as últimas palavras do ritual para que o corpo baixasse a campa, ouviu-se estranha gargalhada no ambiente silencioso e triste. A assistência numerosa entreolhou-se atônita e curiosa. Susana Davenport havia enlouquecido. Continua no capítulo 5. Até lá!